O que vocês estão fazendo aqui sozinhas? Perguntou André, se ajoelhando na frente das meninas. Onde está a mãe de vocês? As duas meninas se olharam. Uma apertava um cobertor contra o peito. A outra tinha os lábios rachados de frio. Por que não vão para casa? Insistiu ele. A gente não tem para onde ir, respondeu a que parecia mais velha. André as olhou em silêncio. Estavam descalças. As mãos estavam vermelhas. Alguma coisa não batia. Como vocês se chamam? Emília. E ela é a Graça. E a mãe de vocês? Foi procurar comida, mas não voltou. André engoliu seco, olhou ao redor. Ninguém. Eram quase 7 da noite e a chuva continuava caindo forte. Há quanto tempo vocês estão aqui? Desde que começou a chover. Estão com frio? Emília acenou devagar. André tirou o casaco e envolveu as duas. Se levantou e tirou o celular do bolso. Vou ligar para o conselho tutelar. As meninas ficaram tensas. Não, disse Graça com firmeza. Não queremos que nos separem. André parou. Separar? Disseram que se a mamãe não voltasse, iam nos colocar com famílias diferentes. André apertou os lábios, guardou o celular. Tá bom, não vou ligar para ninguém agora. Vamos? Para onde? Para minha casa. Não vou deixar vocês aqui se molhando. Emília hesitou. O senhor não é um estranho? André sorriu pela primeira vez em meses. Sou, mas um que sabe fazer chocolate quente. As meninas o seguiram. E agora? Perguntou André em voz baixa enquanto as meninas dormiam no sofá, cobertas com mantas. Se sentou de frente para a lareira apagada. Olhou o fogo que não estava e pensou na filha. Também tinha 6 anos quando morreu. O mesmo cabelo loiro, as mesmas perguntas inocentes. Se levantou, procurou na agenda um contato. Jéssica, assistente social. Não podia deixar isso assim. André, tudo bem? Achei 2 meninas na rua. Não tem para onde ir. Como assim na rua? Sentadas na calçada com um cobertor. A mãe não tá. Elas dizem que foi procurar comida e não voltou. Onde elas estão agora? Comigo, na minha casa. Sério, não ia deixar elas lá. Pode trazer elas amanhã cedo no escritório? Posso, mas preciso que me prometa uma coisa. O quê? Que não vão separar elas. Silêncio. André, você sabe que isso não depende de mim. Tem protocolos. Faz o que tiver que fazer, mas não separa elas. Jéssica suspirou. Te espero às 9 horas. Estão com fome? Perguntou André na manhã seguinte. Emília acenou. Graça não disse nada. Fiz panqueca. Não são as melhores, mas não estão tão ruins. Tem cachorro? Perguntou Graça, olhando ao redor. Não, costumava ter um. E o que aconteceu? Morreu, como a mãe de vocês. André parou. Por que falam isso? Porque ela não voltou, respondeu Emília. E ela sempre volta. André se aproximou. Talvez ela esteja procurando vocês. Por isso hoje vamos com uma pessoa que pode ajudar a encontrar ela. As meninas baixaram o olhar. Vão nos separar. André balançou a cabeça. Não, não enquanto eu puder evitar. Jéssica recebeu elas com expressão grave. Deu bolacha, suco e pediu que desenhassem enquanto conversava com André em particular. Já checamos os relatórios da tempestade. Um abrigo foi destruído ontem à noite pela chuva acumulada. O nome da mãe coincide com uma das pessoas relatadas. André fechou os olhos. E o pai? Não tem registros, mas suspeitamos que era violento. Camila, a mãe, tinha procurado ajuda semanas atrás. As meninas sabem de alguma coisa? Não, ela deixou elas lá para proteger. Talvez esperava voltar. André olhou para as meninas através do vidro. Graça desenhava uma casa. Emília, um homem de casaco. O que acontece agora? Legalmente devem ser entregues ao Estado. André cruzou os braços. Não. André, me escuta. Podem ficar comigo por enquanto. Não estou pedindo adoção imediata. Só que me deixe cuidar delas pelo menos até isso se resolver. Jéssica o observou em silêncio. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada desde que perdi minha família.
Jéssica anotou alguma coisa. Vamos ver o que dá para fazer, mas se isso der errado... Não vai dar, não dessa vez. Olhou de novo para as meninas e, pela primeira vez, sentiu que estava fazendo alguma coisa certa. Então vamos ficar com você? Perguntou Emília enquanto subia no carro. Por enquanto, sim, respondeu André, ajustando o cinto de segurança. Só enquanto resolvemos algumas coisas. E depois, disse Graça do banco de trás. André ligou o motor e suspirou. Depois a gente vê. O importante é que vocês estejam seguras. Durante o trajeto, as meninas não falaram muito. Emília brincava com os dedos e Graça observava pela janela. André, enquanto isso, não parava de pensar no que Jéssica tinha dito. O abrigo que desabou, a mãe desaparecida, o pai violento. Tudo apontava que essas meninas tinham ficado sozinhas no mundo. Ao chegar em casa, André ajudou elas a entrar. Preparou sopa instantânea, pão torrado e chocolate quente. Onde vamos dormir? Perguntou Graça com voz baixa. Tenho 2 quartos vagos. Podem escolher o que mais gostarem, ou dormir juntas se preferirem. Tem brinquedos? Disse Emília tímida. Não, mas podemos comprar alguns amanhã. Graça levantou o olhar. O senhor tem filhos? André ficou quieto. Apertou a colher na mão. Tive uma filha. Morreu há alguns anos. As meninas não disseram nada. Emília pegou na mão dele sem olhar. André não soube o que fazer, então deixou ela ali. Naquela noite, enquanto elas dormiam no quarto de hóspedes, André se sentou na frente do computador. Procurou tudo o que pôde sobre Camila Ruiz. Havia uma denúncia por violência doméstica registrada há 5 meses. Nenhuma menção do pai das meninas. O abrigo onde estavam não tinha câmeras. Não havia como saber quanto tempo tinham passado sozinhas. Voltou a ler a anotação que Jéssica tinha dado. Era uma transcrição de um documento que Camila deixou no abrigo, escrito à mão. Se alguma coisa acontecer comigo, por favor não separem minhas filhas. Só precisam de amor e um lugar seguro. Não cometam o mesmo erro que cometeram comigo. André se recostou na cadeira, fechou os olhos. Não era sua responsabilidade, não eram do seu sangue, não tinham seu sobrenome. Mas ali estavam, na casa dele, e já não conseguia fingir que não se importava. No dia seguinte, levou elas numa loja de segunda mão. Emília escolheu uma boneca com um olho torto e Graça, um livro com desenhos de animais. Podemos ter uma bicicleta? Perguntou Emília. Quando o tempo melhorar, respondeu André, pagando. Na volta, pararam numa praça. As meninas correram pela grama molhada, se jogando nas poças improvisadas. André as observou do carro sem descer. Alguma coisa dentro dele doía, mas não era tristeza. Era medo. Medo de se apegar, medo de perder elas também. Naquela noite, enquanto guardavam os brinquedos, Emília disse: Sabe o que a mamãe falou antes de nos deixar no abrigo? André balançou a cabeça. Disse que era temporário, que voltaria para buscar a gente assim que pudesse, que nos amava. Tenho certeza que amava. Mas não voltou, disse Graça. E o lugar caiu. Então ela tá morta, né? André não respondeu. Graça deu de ombros. A gente já sabia, só queria escutar. André se ajoelhou na frente delas. Não tinha palavras, só os braços abertos. E pela primeira vez, as duas correram para ele. O que vai fazer com a gente? Perguntou Emília enquanto tomavam café da manhã. André tomou um gole de café. Não queria se apressar, mas também não conseguia evitar pensar no que vinha depois. Tô vendo as opções. Talvez vocês possam ficar comigo por mais tempo. Mas a gente não é suas filhas, interrompeu Graça. Não precisa de permissão? Por isso conversei com a Jéssica. Tô tentando conseguir uma espécie de guarda temporária. E isso o que significa? Significa que vocês não estariam com estranhos, estariam comigo até tudo se resolver. Emília baixou a cabeça e brincou com o cereal. Graça só o olhou em silêncio. Horas depois, Jéssica chegou na casa de André com uma pasta cheia de documentos. Tem certeza disso? Perguntou enquanto se sentavam na sala. Tenho mais certeza do que tive em anos. Jéssica abriu o portfólio. Legalmente você pode pedir a guarda temporária, mas não vai ser fácil. Você é solteiro, não tem antecedentes como tutor,
e seu estado emocional é algo que os juízes podem considerar. Tá dizendo que sou instável? Tô dizendo que você passou por muito. A morte da sua esposa, sua filha. Agora isso. Só quero que esteja preparado. André respirou fundo. Não vou abandonar elas. Não posso. Jéssica o olhou com seriedade. Então vamos assinar isso e começar o processo. As meninas passavam os dias entre brincadeiras, tarefas simples e desenhos. Emília pintava flores. Graça preferia fazer mapas de casas imaginárias. André trabalhava de casa, mantendo o negócio funcionando pelo laptop. Mas alguma coisa dentro dele estava mudando. Uma tarde, encontrou um desenho colado na porta da geladeira. Era um homem de casaco, duas meninas de mãos dadas e um sol enorme no céu. Embaixo, com letras tortas, dizia: Nossa nova família. André ficou olhando aquele papel por vários minutos. Não disse nada, só deixou ali. No final da semana, recebeu uma ligação. Sou a Jéssica. Tenho notícias. Boas ou ruins? Depende. Achamos um parente paterno das meninas. Um tio distante em outro estado. André apertou o celular com força. E o que ele quer? Aparentemente nada. Não respondeu nossas tentativas de contato. Mas legalmente devemos notificá-lo antes que você avance com a solicitação. E se ele não aparecer? Você terá mais chances. Mas mesmo assim, o juiz decidirá se você é a melhor opção. André desligou e foi para a sala. As meninas brincavam com peças de construção. Podemos construir um castelo? Disse Emília. Claro, vamos fazer um grande, respondeu André, se sentando no chão com elas. Naquela noite, enquanto as colocava para dormir, Graça o olhou fixo. Você também vai embora? André se congelou. Por que pergunta isso? Porque todo mundo vai embora. Mamãe, papai, e agora você diz que tem um tio. E se ele quiser nos levar? André fez carinho no cabelo dela. Não vou embora, e não vou deixar ninguém levar vocês. Entendido? Graça acenou, mas não parecia convencida. André apagou a luz e ficou na porta uns segundos, observando elas dormirem. Sabia que tinha muito pela frente, mas no íntimo já tinha tomado uma decisão. Ia lutar por elas, custasse o que custasse. Temos que falar com o juiz, disse Jéssica no dia seguinte, entrando com papéis na mão. A audiência preliminar será em 1 semana. André deixou o café na mesa. Tão cedo? O sistema está saturado, mas por se tratar de menores sem pai nem mãe registrados oficialmente, o processo se agiliza. E o tio? Nada. Não atende ligação nem responde e-mail. Que isso pode jogar a seu favor. André olhou para o corredor. Escutava risadas. Emília e Graça estavam brincando com quebra-cabeça na sala. Não quero que me separem delas. Não agora. Então se prepare. Vai ter que provar que é capaz de criar elas, emocional e legalmente. Farei o que for preciso. Perfeito. Hoje vamos fazer uma visita técnica. Trouxe a psicóloga do tribunal para avaliar o ambiente. Agora. A psicóloga se chamava Lorena. Era jovem, simpática e muito observadora. Caminhou pela casa, fez perguntas simples às meninas e tomou notas. Onde dormem? Perguntou. Naquele quarto, disse Emília, apontando. Juntas, porque às vezes temos pesadelos e o André cuida bem da gente. É? Sim, ele faz café da manhã, leva a gente no parque e não grita, respondeu Graça. Como se sentem aqui? Emília ficou pensando. Seguras? E felizes, acho. Lorena sorriu, escreveu mais alguma coisa e agradeceu. Antes de ir embora, se aproximou de André. Não posso prometer nada, mas as meninas confiam em você, isso é evidente. Obrigado, disse ele aliviado. Jéssica tocou no ombro dele. Não cante vitória ainda. Ainda falta muito. Naquela noite, enquanto jantavam, Graça largou os talheres e perguntou. E se o juiz não deixar você ficar com a gente? André levantou a vista. Não vai acontecer isso. Mas pode acontecer, né? Pode. Mas vamos fazer tudo para que não aconteça. Emília o olhou com olhos grandes. Se quiserem nos separar. André se inclinou para elas. Me escutem bem. Aconteça o que acontecer, vou lutar por vocês.
E não vou permitir que separem vocês. Confiem em mim. Graça acenou. Emília só baixou a cabeça. No dia seguinte, Jéssica entregou um formulário. Este é o documento oficial de solicitação de guarda com intenção de adoção. André leu em silêncio. Viu o nome dele ao lado das meninas. Responsável legal provisório. Assino? Tem certeza? Mais do que nunca. Na noite, enquanto arrumavam os brinquedos, Graça encontrou um álbum de fotos velho numa gaveta do móvel. Abriu sem pedir licença. Quem é ela? André se congelou. Era uma foto da filha, Clara, no 6º aniversário. Soprava velhinhas com uma coroa rosa. É minha filha. Onde ela tá? No céu, disse ele com voz baixa. Emília se aproximou. Como morreu? Um acidente. Há anos. As meninas ficaram em silêncio. Depois, Graça se sentou do lado dele. A gente não quer ir para o céu ainda. André sorriu com tristeza. E não vão, não enquanto eu estiver aqui para cuidar de vocês. Nesse momento soube. Já não eram só 2 meninas abandonadas numa tempestade. Eram família dele. A manhã da audiência chegou mais rápido do que André esperava. Vestiu o melhor terno, arrumou o cabelo das meninas com cuidado e preparou um café da manhã simples. Ninguém comeu muito. O que vamos falar para o juiz? Perguntou Emília em voz baixa enquanto abotoava o casaco. A verdade, respondeu André. Só isso. No caminho, Graça perguntou se podiam levar o desenho do castelo que tinham feito juntos. Acha que o juiz vai gostar? Tenho certeza que vai, respondeu André sem tirar os olhos da estrada. O fórum era frio e silencioso. Jéssica os recebeu na entrada com papéis na mão e expressão tensa. O juiz escolhido é duro, mas justo. Não o interrompa. Fale claro e seja honesto. Entendi, respondeu André, respirando fundo. As meninas estão bem? Tão bem quanto podem estar. Jéssica se agachou na frente delas. Hoje vocês vão entrar numa sala com muitas pessoas. Só tem que responder se perguntarem alguma coisa. Ninguém quer assustar vocês. Ok? As 2 acenaram, nervosas. A sala de audiências era simples. O juiz, um homem mais velho de rosto sério, leu os documentos em silêncio por vários minutos. Depois ergueu a vista. Sr. Blake, o senhor solicita a guarda temporária dessas menores com intenção de adoção futura? Isso mesmo, meritíssimo. Qual é sua relação com as menores? Nenhuma de sangue. As encontrei durante uma tempestade. Ninguém as reclamou. A mãe faleceu. O pai está desaparecido ou morto. E por que acredita que é a pessoa indicada? André olhou para as meninas. Porque já as amo como se fossem minhas. Porque desde que chegaram na minha casa, alguma coisa em mim mudou. Porque elas merecem mais que o sistema. O juiz o observou um momento. Depois chamou a psicóloga. Senhorita Lorena, qual é seu relatório? As meninas mostram apego positivo ao Sr. Blake. Estão estáveis, mostram sinais de recuperação emocional e não apresentaram episódios de ansiedade desde que estão com ele. Recomendo a guarda provisional. Jéssica sorriu em silêncio. Mais alguma coisa que deva saber? Perguntou o juiz. Sim, disse André, dando um passo à frente. Eu perdi minha filha num acidente. Essas meninas me devolveram a vida. Não vou falhar com elas. O juiz pegou a caneta, anotou alguma coisa, depois olhou para Emília e Graça. Querem ficar com ele? As 2 acenaram ao mesmo tempo. Sim, por favor, disse Graça. Ele cuida da gente, acrescentou Emília, e a gente não tem mais medo. Fora da sala, Jéssica o abraçou. Conseguiu. Guarda provisional concedida. André respirou aliviado pela primeira vez em semanas. O que vem agora? Avaliações mensais. E se tudo continuar bem, você pode iniciar o trâmite de adoção. Obrigado, Jéssica. Por confiar em mim. Não me agradeça. Elas que mudaram tudo. Naquela noite, enquanto jantavam pizza na sala, Graça levantou o copo de suco. Pela nossa nova família, Emília riu. E pelo castelo que vamos construir no quintal. André as olhou, sorrindo por dentro e por fora. Brindo por vocês. Por serem corajosas e por me deixarem fazer parte disso. Sabia que o caminho estava apenas começando,
mas pela primeira vez em muito tempo, queria percorrê-lo. Passaram 2 semanas desde a audiência. A rotina começou a se sentir natural. Cafés da manhã compartilhados, deveres escolares, passeios breves no parque e noites com histórias antes de dormir. André, sem perceber, estava se tornando no que jurou nunca voltar a ser: um pai. Uma manhã, enquanto preparava café, Emília entrou na cozinha com uma folha de papel. "Fiz isso para você", disse, estendendo. Era um desenho dele com uma capa vermelha e um sorriso grande. Do lado estavam as 2 meninas segurando na mão dele. Dizia: "Nosso herói", explicou Graça aparecendo atrás. André olhou o desenho. Não sabia o que dizer. Colou na geladeira sem uma palavra, só com um nó na garganta. "Você acha que a mamãe ficaria feliz da gente estar com você?" perguntou Emília de repente. André se agachou na altura dela. "Acho que ela ficaria tranquila, ela quis proteger vocês e eu também." Graça o abraçou sem dizer nada. Naquela tarde, Jéssica ligou. "Preciso falar com você. É importante." "Algo ruim?" "Não sei ainda. Acharam uma coisa nos registros do abrigo." Minutos depois, ela chegou com um envelope pardo. Abriu os papéis na mesa. Camila, a mãe, deixou mais coisas no abrigo. Entre elas, uma carta dirigida a quem cuidasse das filhas se alguma coisa acontecesse com ela. André pegou a carta com mãos trêmulas. A letra era simples, apertada. "Se você está lendo isso, é porque não consegui voltar. Só peço que não as separem, que as mantenham juntas, que deem um lar onde não tenham medo. Elas merecem tudo que eu não tive. E se alguma vez alguém falar mal de mim para elas, só lembrem que as amei. Camila." André fechou os olhos. "E isso tem peso legal?" "Não como testamento, mas sim como testemunho de intenção. Os juízes consideram na adoção." "Então posso iniciar já o trâmite?" Jéssica hesitou. "Tem um obstáculo." "Qual?" "Recebemos uma notificação. O suposto pai das meninas foi identificado pelo hospital onde Camila foi atendida por lesões meses atrás." André se levantou. "O que isso significa?" "Que se ele reclamar, o processo para." "Tem antecedentes?" "Sim. Violência, porte ilegal de armas, mas continua sendo o pai biológico." André respirou fundo, olhando pela janela. As meninas brincavam no quintal com a chuva. "Não vou permitir que ele toque nelas. Então se prepare. Pode ser que venha atrás delas." Naquela noite, André se sentou na beira da cama das meninas. Emília já dormia. Graça estava acordada, abraçando o travesseiro. "Tudo bem?" perguntou ele. "Hoje sonhei com a mamãe." "E o que ela fazia?" "Penteava nosso cabelo como antes." "Te fez sentir bem?" Graça acenou. "Você acha que ela vê a gente?" "Tenho certeza que cuida de vocês, mesmo sem a gente ver." Graça fechou os olhos. "Não quero que mais ninguém venha buscar a gente, só você." André ficou em silêncio. "Eu também não quero que vocês vão embora, e não vou deixar que aconteça." Apagou a luz e ficou mais um momento na escuridão. A paz que sentia se quebrava com cada nova ameaça. Mas já não era o mesmo homem de antes. Agora tinha alguma coisa, ou melhor, alguém por quem lutar. 2 dias depois, Jéssica voltou a ligar. "André?" Ele apareceu. O pai biológico das meninas se apresentou no escritório de proteção à criança hoje de manhã. E o que disse? Que quer ver elas. Diz que são filhas dele e que ninguém tinha direito de ficar com elas. André apertou o celular. "Você acredita nele?" "Não, mas isso não importa. Legalmente temos que escutar ele." "Ele tem algum direito?" "Infelizmente, sim. Mesmo com o histórico terrível, a lei exige que se avalie a capacidade dele como pai antes que possa ser descartado." André ficou em silêncio uns segundos. "O que ele quer fazer?" "Diz que quer recuperar elas, que a Camila escondeu elas dele." "Claro que escondeu para proteger." "Eu sei, mas temos que agir com cuidado. Não podemos dar desculpa para ele atacar sua solicitação de adoção." "Vão obrigar elas a ver ele?" "Não ainda. Primeiro se fará uma audiência de avaliação com ele. Precisamos juntar tudo que você tiver que prove que não é um ambiente seguro para elas." "Tenho as cartas da Camila." "Isso serve muito. Também preciso de laudos médicos,
Qualquer testemunho de funcionários do abrigo, e se puder uma declaração escrita das meninas. Elas não lembram muito, e o pouco que sabem prefiro que não revivam. Entendo, mas o juiz vai precisar de alguma coisa concreta. Naquela noite, André não conseguia dormir. Andava de um lado para o outro pela casa. Pensou em Clara, sua filha, em tudo que não conseguiu proteger dela. Não ia falhar de novo. Foi até a cozinha, acendeu a luz e encontrou Emília na cadeira, abraçando o ursinho de pelúcia. O que faz acordada? Não conseguia dormir, estava com medo. Medo de quê? De que aquele senhor venha e nos leve. André se ajoelhou na frente dela. Não vou deixar que isso aconteça. Promete? Prometo. Vou fazer tudo o que for possível. Emília o abraçou forte. Eu não quero outro pai. Quero ficar com você. André fechou os olhos e a segurou com força. E eu quero que você fique comigo, pequena. No dia seguinte, Jéssica voltou com más notícias. O advogado do pai quer uma audiência com as meninas. Diz que pode provar que ele é o melhor ambiente para elas. André se levantou da cadeira. Tá louco? Como vai dizer isso com o histórico dele? Já sei, mas temos que enfrentar com provas. Precisamos mostrar que você é o ambiente estável. Que elas estão melhor com você. Dá mais uma semana para elas, estão tranquilas, adaptadas, até riem. Isso não conta. Conta, mas tem que documentar. André respirou fundo. Então vamos fazer. Os dias seguintes foram intensos. Visitas do assistente social, avaliações psicológicas, relatórios escolares. Até entrevistas gravadas onde as meninas diziam que queriam ficar com André. Cada noite ele lia uma história. Cada manhã preparava o café da manhã delas. Não porque era parte do processo, mas porque sentia. Era a rotina dele, a família dele. Uma noite, enquanto Graça desenhava na sala, disse em voz baixa: Se aquele senhor aparecer, pode falar para ele que a gente não precisa mais dele? André se agachou do lado dela. Pode, mas quero que você fale também para o juiz, só se estiver pronta. Tô pronta. Só quero ficar aqui. André acenou. Então vamos lutar juntos. E dessa vez, não tinha dúvida, faria até o final. A audiência chegou. André ajustou a gravata na frente do espelho, enquanto as meninas terminavam o café da manhã em silêncio. Ninguém disse muito naquela manhã. Jéssica os buscou às 8h em ponto. Estão prontas? Perguntou com delicadeza. Emília pegou na mão de Graça. As duas acenaram ao mesmo tempo. Aquele homem vai estar lá? Perguntou Graça do banco de trás do carro. Jéssica hesitou um segundo. Vai, mas vocês não vão ter que se aproximar dele. Só vão falar com o juiz se quiserem. Ninguém vai obrigar vocês a nada. André as olhou pelo retrovisor. Eu vou estar com vocês o tempo todo. No fórum, o ambiente era diferente, mais tenso. Havia mais gente. Um homem com barba mal feita e jaqueta de couro se sentou do outro lado da sala. André o reconheceu na hora. Esse é, murmurou Jéssica, Eduardo Marques, o pai biológico. O juiz entrou, pediu silêncio e deu início à sessão. Estamos aqui para avaliar a solicitação de guarda do Sr. André Blake e o comparecimento do Sr. Marques, que reivindica seus direitos como pai biológico de Emília e Graça Marques Ruiz. Eduardo se levantou. Meritíssimo. Eu só quero o que é justo. São minhas filhas. Aquela mulher, se referindo a Camila, me tirou elas sem motivo. Eu mereço recuperar elas. Jéssica se levantou imediatamente. Com o devido respeito, meritíssimo, o Sr. Marques tem histórico de violência comprovado. Camila Ruiz deixou testemunho escrito, além de denúncias formais. O juiz pediu para ver os documentos, revisou em silêncio. Sr. Marques, tem algo a dizer sobre as denúncias? Erros do passado. Tô mudando. Todo mundo merece uma segunda chance. André se levantou. Uma segunda chance para voltar a bater nelas como na mãe? Para deixar elas sozinhas na rua como estavam quando encontrei? O juiz pediu ordem. Sr. Blake, será concedido seu turno. Por ora, mantenha a calma. O advogado defensor de Marques pediu que as meninas fossem entrevistadas em particular pelo juiz. Meritíssimo, queremos que escute as meninas. Elas têm direito de expressar seus desejos.
O juiz pensou por uns segundos, que passem uma por vez, em particular. Graça entrou primeiro. Ficou dentro quase 10 minutos. Depois foi a vez de Emília. André esperou do lado de fora com o coração apertado. Quando as duas saíram, se abraçaram e se sentaram do lado dele sem dizer nada. O juiz voltou com o rosto sério. Escutei as meninas. Ambas foram claras e coerentes. Não reconhecem o Sr. Marques como figura paterna, expressam medo dele e afeto evidente pelo Sr. Blake. Um silêncio denso encheu a sala. Portanto, nego a solicitação do Sr. Marques de obter qualquer forma de guarda ou contato com as menores. O caso fica encerrado contra ele. Eduardo bateu na mesa e foi retirado pela segurança. André fechou os olhos. Jéssica apertou o braço dele com força. Conseguiu. Não, nós conseguimos. Naquela noite, já em casa, as meninas prepararam uma festa com mantas, suco de laranja e música infantil. Podemos dormir hoje na sala? Perguntou Emília. Claro, respondeu André sorrindo. Graça o olhou com expressão séria. Já ninguém pode vir nos levar? Ninguém, já estão seguras. Emília se aproximou e deu um beijo na bochecha dele. Então agora você é nosso pai de verdade? André não respondeu. Só as abraçou com força. A semana seguinte foi tranquila. Pela primeira vez desde que as meninas tinham chegado na vida dele, André pôde respirar sem medo. Não havia audiências pendentes, nem advogados, nem ameaças. Só elas. Ele e uma rotina que começava a se sentir como lar. Uma tarde, enquanto recolhia papéis no escritório, Jéssica ligou. Tenho boas notícias, agora sim são boas. De verdade? Sim, riu. O juiz assinou a autorização. Pode iniciar oficialmente o processo de adoção. André ficou em silêncio. Não assimilava. Isso significa... Significa que se tudo continuar bem, em alguns meses as meninas vão levar seu sobrenome. Serão suas filhas legais. André se apoiou na mesa. Não disse nada por uns segundos. Obrigado, Jéssica. Não sei o que teria feito sem você. Você fez tudo. Eu só estive aqui para ajudar você a não desistir. Naquela noite, Emília desenhava no chão da sala. Graça olhava um livro sobre o sistema solar. O que desenha? Perguntou André, largando o telefone. Um cartão para você. Por quê? Porque já quase é seu aniversário, né? André riu. Não comemoro há anos. Agora vai comemorar. Interrompeu Graça sem levantar a vista. Porque você não está mais sozinho. André se ajoelhou do lado de Emília e olhou o desenho. Era uma casa com uma bandeira que dizia lar. Gostou? Perguntou ela. Amei. Quando formos suas filhas de verdade, vai pôr nossas fotos na parede como os pais fazem? Vou, e em todo lugar. Dias depois, André preparou uma pasta com fotos, laudos médicos, cartas da Camila e os desenhos das meninas. Jéssica passou para buscar. Tudo isso vai para o processo, fortalece a solicitação. E quanto demora? De 3 a 6 meses. Mas não se preocupe, você já está na etapa final. André acenou. Não me importo esperar, só quero que seja oficial. Jéssica o observou um momento. Sabe uma coisa? Disse antes de ir embora. Nunca vi alguém mudar tão rápido quanto você. Não mudei tão rápido. Só acordei tarde. Uma manhã, enquanto André preparava pão com geleia, Graça entrou na cozinha com uma pergunta séria. Como sabia que queria ser nosso pai? André parou. Não sabia. No começo achei que era temporário, que só ia ajudar vocês por uns dias. E depois? Depois vocês começaram a preencher os espaços vazios da casa e do meu coração. Graça sorriu, mas não disse nada. E você queria um pai novo? Perguntou ele. Não, mas fico feliz que tenha aparecido justamente você. André se agachou e a abraçou. Eu também precisava que vocês aparecessem. Naquela noite, Emília deixou um bilhete no travesseiro de André. Era uma folha dobrada com letras tortas que diziam: Obrigada por não nos deixar sozinhas. A gente não sonha mais com a mamãe chorando. Agora sonhamos com a gente rindo. Te amamos. André leu o bilhete em silêncio várias vezes. Se deitou, apagou a luz e, pela primeira vez em muitos anos, chorou. Mas dessa vez não foi por perda.
Foi por gratidão. Era sábado de manhã quando a campainha tocou. André, com as mãos ainda cheias de espuma do lava-louças, foi abrir a porta. Ao vê-la, piscou surpreso. Lorena, a psicóloga do tribunal, sorriu. Posso entrar? Prometo que é só uma visita de rotina. Claro, pode entrar. As meninas estão no quintal. Enquanto caminhavam pelo corredor, Lorena observou a casa. Desenhos emoldurados, mochilas penduradas junto à porta. Uma foto nova de André, com Emília e Graça na estante. Vejo muitas mudanças desde a última vez. Acho que ter 2 terremotos em casa obriga você a se adaptar. Lorena sorriu. Como tem sido esse tempo para você? Inesperado. Difícil às vezes, mas bom. Me sinto vivo de novo. E as meninas? Dormem melhor, riem mais, se sentem seguras. É o que importa. Lorena acenou, tomando nota. Você se arrependeu em algum momento? André pensou um instante. Não, nenhuma só vez. Mais tarde, as meninas entraram correndo, rindo e encharcadas por uma guerra de balões d'água improvisada. Lorena! Gritou Emília ao vê-la. Veio nos ver? Sim, só por um pouquinho. Queria cumprimentar vocês e ver como estavam. Estamos bem, disse Graça. André fez pão francês hoje de manhã. Ficou feio, mas gostoso. Todos riram. E você, Emília? Perguntou Lorena. Como tem se sentido ultimamente? Emília deu de ombros. Como em casa? Lorena anotou mais alguma coisa na libreta. Ainda tem pesadelos? Às vezes, mas já não tantos. E quando tenho medo, me meto na cama da Graça. E o André sempre escuta a gente, disse Graça séria. Mesmo quando tá cansado, às vezes senta na porta até a gente dormir. Lorena olhou para os 3, fechou a libreta com delicadeza. Não tenho mais perguntas. Só queria ver se tudo que li nos relatórios era verdade. E é? Perguntou Emília. É, tudo. Depois que Lorena foi embora, André e as meninas ficaram na sala vendo um filme. Emília dormiu com a cabeça no ombro dele e Graça comia pipoca sem soltar o controle remoto. Você acha que algum dia vamos ser uma família de verdade? Perguntou de repente. Já somos, respondeu André. Mas digo de verdade, de papéis, de tudo. André a olhou. Estamos nisso. Não falta muito, e mesmo que ainda não tenhamos os papéis, isso não muda como me sinto por vocês. Graça se acomodou mais perto. E você sabe tudo de ser pai? Não, mas aprendo todo dia. Me dá nota, Graça o olhou pensativa. Te dou um 9. 9? E o que me falta pro 10? Aprender a fazer pão francês sem queimar. Os 2 riram baixinho para não acordar Emília. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar, Emília se aproximou com o caderno. Tô escrevendo uma história. Se chama O Homem que Encontrou 2 Estrelas. E esse homem quem é? Você, disse sem levantar a vista. André largou a colher na mesa. E as estrelas? Nós. Porque brilhamos mais desde que nos encontrou. André engoliu seco, não respondeu. Só se inclinou e a abraçou com o coração cheio. A campainha tocou de novo na segunda à tarde. Dessa vez, André não esperava ninguém. Abriu com cautela e se deparou com uma mulher jovem de rosto cansado e um menino de não mais que 4 anos do lado dela. André Blake? Perguntou ela. Sou. Quem é você? Me chamo Laura. Trabalho no juizado da infância. Não se assuste, não é nada ruim. André franziu a testa. Tá tudo bem com a solicitação? Sim, disse ela rapidamente. Isso é algo diferente. Esse pequeno se chama Mateus. O encontramos em condições muito difíceis. A assistente social que o resgatou me falou da sua história e achou que talvez você quisesse ajudar. Ajudar como? Ele precisa de um lar temporário, só por umas semanas. Não temos famílias disponíveis agora. E... André levantou a mão. Laura, tenho 2 meninas pequenas. Acabamos de sair de uma tempestade emocional. Não sei se posso com mais. Entendo, mas ele não fala, só olha para o chão. Não quer comer, não confia em ninguém. E, sinceramente, não sei a quem mais recorrer. André olhou para o menino. Tinha o olhar perdido, os braços cruzados e um casaco que ficava grande nele. O que aconteceu com ele?
Não temos toda a informação, mas suspeitamos que houve negligência e abandono. André suspirou. Fechou os olhos uns segundos. Me dá 5 minutos. Um menino? Perguntou Emília, surpresa. Só por uns dias, explicou André. Tá assustado, não tem família e precisa de um lugar seguro. Graça o olhou com os olhos entreabertos. E vai dormir aqui? Sim, no quarto de hóspedes. E se chorar de noite? Então vamos ver como ajudar, igual fizemos com vocês. Emília cruzou os braços. E se ele não gostar da gente? André se agachou na frente delas. Vocês não precisam ser melhores amigas desde o primeiro dia. Só quero que tratem ele com carinho. Como vocês me trataram quando não sabiam quem eu era? As meninas se olharam. Finalmente Graça falou. Tá bom, mas se quebrar meus lápis você compra novos. Mateus entrou na casa sem olhar para ninguém. Caminhou devagar, grudado na parede, como se tivesse medo de ser tocado. André mostrou o quarto dele. O menino se sentou na cama, olhando fixo para o chão. Você não precisa falar se não quiser, disse André se sentando perto. Só quero que saiba que aqui você está seguro. Mateus não respondeu. Naquela noite as meninas espiavam da porta. E se ele nunca falar? Sussurrou Emília. E se ele tiver superpoder? Sussurrou Graça de volta. Talvez só observe. Como os gatos. Nesse momento, Mateus as viu. Não disse nada. Só levantou uma mão, um cumprimento tímido. As meninas se surpreenderam. Graça levantou a dela também. Acho que já começou a confiar, murmurou ela. André da cozinha viu a cena. Não interferiu. Só sorriu em silêncio e pensou que às vezes o coração tinha espaço para mais pessoas do que a gente achava. Passaram 3 dias desde que Mateus chegou. Não falava, mas já não evitava contato visual. Seguia Emília e Graça pela casa como uma sombra silenciosa. As meninas, no começo desconfiadas, começaram a incluí-lo nas brincadeiras. Senta aqui, Mateus, dizia Emília, apontando um lugar no chão com giz de cera. Você pode desenhar o sol. Mateus pegava o giz sem olhar para ninguém e começava a desenhar em silêncio. Não tá tão mal, comentava Graça, mas parece uma batata amarela. O menino, sem levantar a cabeça, soltou um sorriso diminuto. Foi a primeira vez que o viram sorrir. André observava tudo da porta. Não precisava intervir. Sabia que o vínculo estava se formando. Uma manhã, enquanto preparavam o café, Graça disse para André. Mateus dorme sem chorar agora. Isso é bom sinal. E ontem à noite ele riu quando a Emília caiu do sofá. Ela caiu? Caiu, mas não se machucou, esclareceu Graça, rindo. Foi engraçado. André serviu o suco nos copos. Vocês estão ajudando ele mais do que imaginam. E você acha que ele vai ficar? André parou. Não sei, ainda não sabemos o que vai acontecer com ele. Emília apareceu na cozinha bem na hora de escutar. E se ninguém quiser ele? Sempre tem alguém que quer, respondeu André. Às vezes, só demora um pouco para aparecer. Naquela tarde, Laura voltou a visitá-los. Mateus está melhorando, disse depois de observá-lo por um tempo. Come, dorme bem, interage. Como você se sente com tudo isso? Cansado, respondeu André sorrindo. Mas tranquilo, as meninas receberam ele melhor do que imaginei. Ainda não fala, né? Não, mas se comunica. Aponta o que quer. E quando não, a Emília adivinha por ele. Laura checou as anotações. Temos uma família interessada de outro estado. Não tem filhos. Poderiam oferecer uma adoção formal. André sentiu como um soco no peito. Já falaram com ele? Ainda não. Mas queríamos avisar você primeiro. André olhou para a sala. Mateus estava sentado entre as duas meninas, vendo um filme com uma tigela de pipoca entre eles. Podemos esperar um pouco? Laura levantou a sobrancelha. Por quê? Porque alguma coisa me diz que ele não está pronto para ir embora. E também não tenho certeza de que a gente está pronto para deixar ele ir. Laura guardou a libreta e sorriu. Tá bom, vamos dar mais tempo para vocês. Naquela noite, André se sentou com Mateus no sofá. O menino tinha um dinossauro de pelúcia na mão. Não falava, mas não se descolava dele. Sabe, Mateus, você não precisa falar nada ainda, mas quando estiver pronto, aqui vamos escutar você.
Mateus olhou para o Pelúcia, depois para André. Finalmente, apoiou a cabeça no braço dele. Emília, do corredor, sussurrou. Já faz parte da gente? Graça respondeu. Faz. Só que ainda não sabe. André sorriu sem se mexer. Não quis quebrar aquele momento. Às vezes o silêncio dizia mais que 1000 palavras. E o coração já tinha falado tudo. A carta chegou numa tarde qualquer. André a encontrou na caixa de correio, dentro de um envelope oficial do juizado. Abriu com cuidado e leu em silêncio. Ao terminar, ficou quieto, respirou fundo e olhou para casa. As meninas estavam brincando com Mateus no quintal. Voltou a ler a última linha. Se aprova a adoção definitiva de Emília e Graça Ruiz, o requerente André Blake se torna pai legal delas. Naquela noite, esperou até todos terminarem de jantar. Levou a carta para o comedor e colocou na mesa. Meninas, preciso contar uma coisa importante. Emília e Graça largaram os talheres. Mateus, como sempre, observava sem falar. É algo ruim? Perguntou Emília. André balançou a cabeça. Pelo contrário. É oficial. O juiz assinou os documentos. Vocês já são legalmente minhas filhas. As meninas se olharam surpresas. Depois Emília pulou da cadeira e o abraçou. De verdade, de verdade. Graça se aproximou mais devagar. Isso significa que nunca mais vão nos levar? Significa que esta é a casa de vocês para sempre. As duas o abraçaram ao mesmo tempo, apertando forte. Mateus olhava a cena em silêncio, com o dinossauro apertado contra o peito. André o envolveu com os braços. Hoje começa uma nova etapa para nós. Os dias seguintes foram uma mistura de celebração e calma. André pendurou fotos novas na parede. Uma com as meninas no parque, outra com os 3 de pijama tomando café da manhã, até uma com Mateus sério como sempre, mas de pé do lado delas. Uma tarde, enquanto André arrumava livros na sala, Mateus se aproximou e puxou a camisa dele. Papai? André se congelou. Devagar, se virou para ele. O que disse? Mateus o olhou nos olhos. Os lábios tremiam um pouco. Papai, posso ficar? André se agachou na hora. Você falou sozinho. Mateus acenou. Depois o abraçou sem mais. Claro que pode ficar. Emília e Graça apareceram correndo ao ouvir o alvoroço. Ele falou, gritou Emília. Mateus falou. Falou, repetiu Graça. Mateus as olhou um pouco constrangido. Só um pouquinho. Isso foi mais que suficiente, disse André com lágrimas nos olhos. As meninas o abraçaram pelos 2 lados. Mateus sorriu timidamente. Naquela noite, André leu uma história nova para eles. Dessa vez, Mateus estava sentado bem do lado dele, com a cabeça apoiada no braço. As meninas dividiam a mesma manta com os olhos meio fechados. Pode contar outra história amanhã, murmurou Emília. Todas que vocês quiserem. E se um dia a gente viajar e te perder? Então gritem meu nome que eu encontro vocês. Graça sorriu. Vou fazer isso. Mateus sussurrou. Eu também. André olhou para os 3. 3 histórias diferentes. 3 passados difíceis. 3 corações que agora batiam sob o mesmo teto. Quando todos dormiram, André ficou na sala olhando o desenho colado na geladeira. Já não era só um homem com 2 meninas. Alguém tinha acrescentado uma terceira figura no lado direito. Pequena, com um dinossauro na mão. E no pé do desenho, uma palavra escrita com giz de cera. Papai. Já não havia dúvidas. Agora era um de verdade. Epílogo. 1 ano depois. 1 ano depois, a casa de André estava irreconhecível. Não pelos móveis nem pela decoração, mas pelos sons, risadas, passos correndo, vozes misturadas, uma campainha que tocava toda vez que a porta do quintal se abria. A vida tinha voltado. E não pensava ir embora. Era domingo à tarde. Emília e Graça pintavam camisetas com pincéis e tinta guache no quintal. Mateus regava uma planta que tinha adotado como sua árvore, mesmo ela medindo só meio metro. Não molha tanto, vai se afogar, gritou Graça da mesa. É uma árvore com sede, respondeu Mateus, já mais falante que nunca. André os observava da cozinha, servindo limonada. O telefone vibrou.
Era uma mensagem de Jéssica. Hoje faz exatamente 1 ano desde a audiência. Feliz aniversário, papai de 3. Ele sorriu, guardou o celular e saiu com a jarra. Hora de descansar, artistas. Limonada para todo mundo. As meninas correram para pegar os copos. Mateus chegou com as mãos sujas de terra. Posso tomar 2? Só se lavar essas mãos primeiro, disse André, levantando uma sobrancelha. O menino saiu correndo para o banheiro sem reclamar. Outro avanço inesperado. Emília se aproximou com uma camiseta pintada com letras tortas. Olha o que fizemos. André leu em voz alta. O melhor papai do mundo mora aqui. Quem escreveu isso? Nós duas, respondeu Graça. E o Mateus desenhou o dinossauro. André abraçou os 3. Não disse nada. Não precisavam. Os gestos dele falavam por ele todos os dias. Naquela noite, ao colocá-los para dormir, Mateus se agarrou na beira do lençol. Amanhã tem escola. Tem, respondeu André. E você vai estar aqui quando a gente voltar? André o olhou sério. Sempre. Todo dia. E se eu me comportar mal? Vou conversar com calma com você. E se eu precisar de ajuda? Vou dar. É isso que os pais fazem. Mateus acenou e fechou os olhos. No outro quarto, Emília e Graça já dormiam. André saiu para o corredor e apagou as luzes. Antes de ir para o quarto, parou na frente da parede de fotos. Agora havia muitas. Viagens ao parque, cafés da manhã com farinha no cabelo, aniversários com balões tortos. E uma que sempre o fazia parar. Os 4 abraçados no sofá, rindo como se não tivesse existido nada antes disso. Como se a dor tivesse sido só uma ponte para algo melhor. Ao olhar esse retrato, André entendeu. Não tinha salvado as meninas. Elas o tinham salvado. E Mateus também. Porque às vezes a família não se herda, se encontra. E quando se encontra, se cuida para sempre. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso ao contá-la, não esqueça de deixar um comentário nos contando qual parte mais emocionou você. Seu like e apoio ajudam mais pessoas a descobrir relatos como este, cheios de esperança, segundas oportunidades e o poder de uma família que se escolhe. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que mesmo no meio da dor, podem nascer novos começos. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Conte pra gente nos comentários. De que país você está vendo este vídeo? Queremos te ler